Olá, senhoras, olá, senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Supremo. Eu sou o professor Alexandre Salim e nós voltamos com o direito penal especial, com a parte especial do Código Penal, com os crimes em espécie. Daremos início ao estudo de um novo título da parte especial do Código Penal, o título 10, o 10º grande título da parte especial que traz crimes contra a fé pública. Nesta aula, vamos focar somente no primeiro capítulo que traz a moeda falsa. Na telinha comigo, Direito Penal, parte especial, moeda falsa. Eu sou o professor Alexandre Salim e você me encontra no Instagram como @prof.alexandresalim. Me siga lá e veja lá as minhas dicas de direito penal, de processo penal, de leis penais especiais. Eu estou abrindo a minha telinha, a minha janelinha e avançando para, como sempre, nós começarmos pela sistematização da matéria no CP, no Código Penal. Nos interessa o título 10 da parte especial do Código Penal. O título é o gênero. O título fala em crimes contra a fé pública. Dentro do título do gênero, há vários capítulos, que são as espécies, são os grupos, são as divisões do título. Vamos até o Código Penal, abrir o nosso CP. O Código Penal começa com uma grande parte geral, que inicia no artigo 1º, anterioridade da lei, e vai até o artigo 120, perdão judicial. Na sequência, temos a parte especial, temos os crimes em espécie. O primeiro grande título da parte especial traz os crimes contra a pessoa. Pois bem, agora nos interessa, avancei, o 10º grande título da parte especial, que traz os crimes contra a fé pública. Este título tem as suas divisões em capítulos. O primeiro, da moeda falsa, DC. O segundo, da falsidade de títulos e outros papéis públicos. O terceiro, DC, muito importante, da falsidade documental. O quarto, desci mais um pouquinho, de outras falsidades. E o quinto, desci mais um pouquinho, das fraudes em certames de interesse público. Aqui está o crime de cola eletrônica. Veja que na sequência, desci, já temos mais um título dos crimes contra a administração pública, que nós veremos depois. Então, o nosso objetivo, a partir de agora, é o enfrentamento dos principais crimes contra a fé pública, que estão, voltei ao nosso material, no 10º grande título da parte especial do nosso Código Penal. Ok? Foco da nossa aula de hoje é o que está, abri de novo, no primeiro capítulo da moeda falsa. Vamos lá, então? Avancei aqui no nosso material para nós começarmos o enfrentamento deste importante delito. Moeda falsa. Artigo 289 do CP, do nosso Código Penal. Moeda falsa. Bom, ponto 1, bem jurídico. Bem jurídico. Aqui, o que se protege, o que se tutela especialmente é a fé pública.
a fé pública, em especial. Mas há decisões do STJ dizendo que este crime é pluridimensional. Um crime pluridimensional. Vamos colocar STJ. Crime pluridimensional. Crime pluridimensional. Por quê? Além da fé pública, que é o principal bem jurídico protegido aqui, vírgula, também protege, e agora de forma mediata, né? De forma indireta. Proteger. Deixa eu tirar o Rzinho aqui. Também protege o patrimônio, também protege o patrimônio e a celeridade das relações empresariais e civis. Então, há decisões dizendo que o crime de moeda falsa é pluridimensional, porque além da fé pública, também protege o patrimônio e a celeridade das relações empresariais e civis. Eu estou avançando, senhoras e senhores, para o ponto 2, sujeitos. Sujeitos. Em relação ao sujeito ativo, vamos colocar que o crime é comum, razão pela qual pode ser praticado por qualquer pessoa. Em relação ao sujeito passivo, eu vou chamar de imediato ou direto, o Estado. Sujeito passivo imediato ou direto, o Estado. Mas nós temos um sujeito passivo mediato ou indireto, que pode ser a pessoa física ou jurídica prejudicada. Então vamos lá. O sujeito ativo é qualquer pessoa porque o crime é comum. O sujeito passivo imediato ou direto é o Estado. O sujeito passivo mediato ou indireto é a pessoa física ou jurídica prejudicada pela conduta do autor. E aí nós passamos para o ponto 3. Avancei aqui. Para o ponto 3. Elementos do tipo. Elementos do crime. Elementos do tipo penal. Bom, vamos colocar o verbo nuclear. A lei vai falar em falsificar, fabricando ou alterando. Então vamos começar por aqui. Falsificar. Fabricando, a lei fala fabricando-a ou alterando-a. Então, verbo nuclear, falsificar, fabricando ou alterando. A lei vai falar em moeda metálica ou papel moeda. Moeda metálica ou papel moeda. Moeda metálica ou papel moeda. Vai falar de curso legal no país. De curso legal no país ou no estrangeiro.
Este é o crime. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a. Moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Vamos ler o que diz o caput 289 na sua telinha. Diz assim: falsificar, fabricando-a ou alterando-a. Moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa. Então nós temos, primeiro, uma falsificação por fabricação, mediante fabricação. Aqui nós temos a chamada contrafação. O agente produz a moeda, mas há uma segunda modalidade que é a alteração. Aqui ele modifica uma moeda verdadeira. Temos depois o objeto material do crime, que é a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. E atenção, a falsificação de várias moedas dentro do mesmo contexto fático configura um só crime. A falsificação de várias moedas dentro do mesmo contexto fático configura um só crime. Claro que o juiz deverá levar o número de moedas falsificadas em conta para exasperar a pena base, quando enfrentar as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Combinado? Voltei à lei. Bom, quando se fala em moeda metálica ou papel moeda, nós temos que cuidar se a questão na prova ela não faz referência a uma falsificação grosseira. Então eu vou voltar ao nosso material, abri a minha telinha e avancei para uma atenção. Atenção. No caso de falsificação grosseira, você vai defender a tese do crime impossível. A tese do crime impossível. Eu vou te mostrar o que está no artigo 17 do nosso Código Penal. Vamos lá então, CP na sua telinha. Abri o Código Penal, no comecinho dele, desci até o 17. Crime impossível. Diz assim: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, se há uma falsificação grosseira, o meio de execução utilizado pelo agente é totalmente ineficaz, é absolutamente inidôneo, não é apto para produzir qualquer resultado criminoso. Imagine comigo que alguém tenta fazer uma compra com dinheiro do banco imobiliário. Alguém imprime na sua casa, numa impressora jato de tinta, com folha de papel A4, uma nota de R$100 e tenta passar isto para um comerciante que lida com dinheiro o dia inteiro. A reação seria rir naquela situação. Então, quando o meio de execução é totalmente inidôneo, não é apto a enganar, você tem a tese do crime impossível. Tá? Mas cuidado, eu vou colocar assim: poderá configurar crime patrimonial. Poderá configurar crime patrimonial. É muito importante que você veja comigo o que diz a súmula 73 do STJ. 73 STJ. Eu estou colocando na sua telinha, aqui está ela. Diz assim: a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Vamos compreender tudo isso em relação, inclusive,
ao processo penal a competência. Por que a competência da moeda falsa é federal? Vamos compreender isso aqui? Vem comigo. Voltei ao nosso material. Ops. O crime de moeda falsa é da competência da Justiça Federal. Eu vou te mostrar aqui o artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, bem como o artigo 164 da Constituição Federal também. Vamos por partes, então. Eu estou abrindo a nossa CRFB, aqui está ela, a Constituição da República Federativa do Brasil. E eu vou descer até o 109. Olhem só, 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Nas minhas aulas de processo penal, eu sempre digo aos meus alunos que a Justiça Federal é expressa e taxativa. Ela é expressa porque os seus casos estão expressamente dispostos no artigo 109 da Constituição. E ela é taxativa porque o 109 não pode ser ampliado, o rol é taxativo. Então, quando você quer saber quais crimes são de competência da Justiça Federal, voltei, leia o 109 da Constituição. Bom, dentre vários incisos importantes, o inciso 4 diz: os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções, e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Veja, em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. E aí, dentro da mesma Constituição, eu te mostro o que está no artigo 164. Ele vai dizer o seguinte: a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. De novo, a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Então, veja, emitir moeda é competência da União. Portanto, falsificar uma moeda, que é de competência da União, configura um crime contra serviço da União. É por isso, voltei, que a competência é da Justiça Federal. Combinado? Bom, e aí eu volto à súmula 73 STJ na sua telinha. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Senhoras e senhores, às vezes, mesmo diante de uma falsificação grosseira, o autor consegue uma vantagem patrimonial. Às vezes, mesmo diante de uma falsificação grosseira, consegue praticar uma fraude, um estelionato. Então, o que você tem que saber? Primeiro, se tem falsificação grosseira, não tem crime contra a fé pública. Ponto. É uma conclusão. Se tem falsificação grosseira, esqueça o crime de moeda falsa. É crime impossível. Só que, às vezes, mesmo diante de uma falsificação grosseira, o autor consegue a vantagem patrimonial, consegue o estelionato, consegue. Então, o que diz a súmula? Voltei. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual, claro, porque o que atraía a competência federal era o crime de moeda falsa. Mas se tem falsificação grosseira, não haverá moeda falsa, não haverá crime contra a fé pública. Então não haverá competência federal. Aí nós voltamos para a competência estadual. É o que está dizendo a súmula 73 do STJ.
Super importante, né? Voltei ao nosso material. E a consumação, pessoal, do crime de moeda falsa, do crime do artigo 289. Vamos lá. Eu estava aqui no ponto 3, avancei para o ponto 4. Consumação. Consumação. Você vai colocar que nós estamos diante de crime formal. Crime formal. Crime formal. Então, consuma-se quando o autor concluir a falsificação. Quando o autor concluir a falsificação. Fabricando ou alterando. Fabricando ou alterando a moeda. E basta que seja uma única moeda, viu? Não há necessidade de que sejam várias, uma quantidade, não. Basta a falsificação ou a alteração, a fabricação ou a alteração de uma única moeda. Então o crime é formal. Não há necessidade de qualquer outro resultado. Não há necessidade que a moeda seja colocada em circulação. Não há necessidade de prejuízo a quem quer que seja. Nada disso, porque o crime é formal. Nós temos depois, eu avancei para o ponto 5, uma forma equiparada. A forma equiparada do parágrafo 1º. E eu já vou aproveitar e vou colocar ponto 6, forma privilegiada do parágrafo 2º. Então, já te mostro o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do 289. Comecemos mais uma vez pela leitura do caput, está na sua telinha. O crime é falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa. A forma equiparada é esta do parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. É claro que, se quem introduzir na circulação é o próprio autor da falsificação, o introduzir na circulação é exaurimento, ele não configura um tipo penal autônomo. Isto seria levado em conta para exasperar a pena base, ok? Então, de novo, se quem introduzir na circulação é o autor da falsificação, o introduzir não é crime autônomo, mas acabará sendo uma circunstância negativa na fixação da pena, tá? Forma privilegiada, parágrafo 2º. Diz assim: quem, tendo recebido de boa fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Esta é a forma privilegiada. A pena que era de 3 a 12 anos passa a ser de 6 meses a 2 anos. O Código Penal pune com menor rigor a conduta daquele que, estando de boa fé, recebe a moeda falsa e a restitui à circulação, mesmo depois de tomar conhecimento desta contrafação. Tá bem? Bom, temos depois, voltei ao nosso material, formas qualificadas. Ponto 7. Formas qualificadas. Formas qualificadas. Ponto 7.
Eu estou colocando aqui tanto o parágrafo terceiro, vou botar parágrafos terceiro e quarto. Tá joia? Vamos lá então. Voltei ao Código Penal, qualificadora do parágrafo terceiro. Diz assim: é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Ainda, qualificadora do parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. São as formas, voltei, qualificadas. Bom, senhoras e senhores, muito importante porque cai demais. Em primeiro lugar, eu abri aqui a minha telinha. 8. Princípio da insignificância. Princípio da insignificância. Não é aplicado no crime de moeda falsa. Eu quero te lembrar mais uma vez, e avancei aqui, o meu macete MARI. M-A-R-I. O meu macete MARI. Os requisitos objetivos exigidos por STF e STJ para a incidência do princípio da insignificância. O M de mínima ofensividade da conduta do agente. O A de ausência ou nenhuma periculosidade social da ação. O R de reduzido, às vezes aparece reduzidíssimo, é a mesma coisa, grau de reprovabilidade do comportamento. E o I, fechei aqui, de inexpressividade da lesão jurídica provocada. M-A-R-I, MARI. M de mínima ofensividade da conduta do agente. O A de ausência ou de nenhuma periculosidade social da ação. O R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E o I de inexpressividade da lesão jurídica provocada. Estes são os requisitos objetivos exigidos por STF e STJ para a incidência do princípio da insignificância. Mas, de novo, ele não incide, ele não se aplica no caso da moeda falsa. Por quê? Porque aqui não se tutela o patrimônio de forma preponderante. Até se tutela, eu te falei, de forma secundária. Mas de forma preponderante, o que se tutela é a fé pública. É a confiança das pessoas na circulação do nosso dinheiro. Então, não se aplica o princípio da insignificância aqui. Combinado? E para nós terminarmos, olha só. Eu estava no ponto 9, aliás, no ponto 8, avancei para o ponto 9. Punição excepcional de atos preparatórios. Punição excepcional de atos preparatórios. Eu vou te mostrar o que está no artigo 291 do Código Penal. Mas antes, pense aqui comigo. O crime é tentado
Diz o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não é iniciada a cogitação, não é iniciada a preparação, é iniciada a execução. Então, como regra, o nosso Código Penal pune o início da execução do crime. Só que, como toda regra, tem exceção. E aqui nós temos uma importante exceção. Aqui, excepcionalmente, o legislador está punindo atos preparatórios. No 291. O crime de petrechos para falsificação de moeda. O crime é fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Olhe só, pense que o sujeito está guardando na sua casa uma máquina que é especialmente destinada à falsificação de moeda. Ele nem começou ainda a falsificar, mas ele já é punido só por guardar. Porque aqui, no 291, o crime de petrechos, o legislador, de forma excepcional, está punindo atos preparatórios. Ok. Muito bem. Eu te desejo bons estudos. Até a nossa próxima aula e aquele abraço.